Nesse vídeo eu vou ensinar para você, sem enrolação, sem cortes e sem segredos, como lixar a unha quadradinha do jeito que a mulherada ama. Meu nome é Thalita Cardoso, eu sou manicure profissional há 7 anos e vamos começar indo direto ao ponto. Eu pego a lixa, essa lixa é de tamanho mediano. Eu gosto muito de usar a parte mais grossa da lixa. Eu vou deixar a lixa bem retinha na parte de cima e começo com o lixamento. Quando a unha está bem curtinha assim, tem que tomar cuidado para não machucar a cliente, porque pode ser que dê aquela queimadinha na parte de cima. Depois de deixar a lixa bem retinha em cima, deixei bem retinho, aí agora eu me preocupo com as laterais. Eu preciso também lixar as laterais retinhas e depois eu arredondo as pontas para não ficar aquela pontinha afiada. Olha, deu muito certo fazer esse vídeo porque a Carla, minha modelo, está com as unhas grandes, 2 unhas quebradas e uma delas bem curtinha. Então eu tenho várias possibilidades para te ensinar em um vídeo só e sem tomar muito tempo. Antes de ir para a segunda unha, vamos rodar a vinheta? Agora na segunda unha, eu também me preocupo em deixar a lixa bem quadradinha. Já nessa unha dá para ter bastante noção da unha quadradinha porque a unha tá bem maior. Então eu deixo a lixa bem retinha e quando eu vejo que em cima já tá bem retinho, eu vou para os lados. Também é importante lixar bem retinho para você conseguir manter o quadradinho. Depois que eu lixo as laterais, eu sempre arredondo as pontinhas para não ficar afiado. E se precisar, eu vou dando umas arrumadinhas e tal. E vocês vão fazendo assim, conforme for lixando, vão olhando para ver se não tá tortinha a unha. Essa daqui tá bem quebradinha, ó, tá bem torta. Eu vou começar lixando pelo lado maior e vou tentar igualar com a outra ponta. Deixo a minha lixa retinha, lixo de um lado para o outro, até ver que traçou um tracinho reto. E eu vou tirando as rebarbas também para não me atrapalhar na visualização dessa unha. Lixei um lado, deixei retinho, arredondei as pontas e agora eu vou para esse outro lado. Ela não vai ficar completamente quadradinha porque esse lado estava bem quebrado, mas dá para disfarçar bastante e na hora da pintura é quase assim, quase não dá para ver. Eu arredondei as pontas, agora eu vou para outra unha. Essa unha dá para deixar bem quadradinha. Se você estiver gostando, lembre-se de se inscrever no canal, clicar no sininho e selecionar todas. Assim, toda vez que eu postar alguma aula nova, o YouTube te avisa. Lixei bem retinho em cima, como eu falei para vocês nas outras unhas. Vou para as laterais. Meninas, é muito importante lixar as laterais, porque senão a unha não fica quadradinha. Tem muita gente que acha que não pode lixar as laterais, mas deve sim lixar. Até porque se tiver com algum dentinho ou alguma coisa assim, ela quebra. Ah, eu já estava me esquecendo. Você reparou que a unha do polegar da Carla está quebrada? Aqui nesse vídeo aula mesmo, depois de 6 minutos eu vou te ensinar como arrumar a unha quebrada com papel higiênico. É super simples e fácil de fazer, você vai amar. Mesmo ela quebradinha, eu vou lixar normalmente e depois que eu paro para arrumar aquele quebradinho. Então, de um lado para o outro, até ver que tá bem retinho em cima. Depois que tiver retinho, eu vou para as laterais. Agora sim, tá retinho. Vou dar uma arrumadinha nessa pontinha que eu vi que tá um pouquinho maior. Agora eu vou para as laterais. Lixo o mais retinho que eu consigo e arredondo as pontas.
Agora eu vou pro outro lado, lixo bem retinho e arredondo as pontas também. Agora eu vou arrumando. Conforme eu vou vendo que tá alguma parte da unha tortinha, eu vou arrumando. Esse pozinho atrapalha bastante na hora do lixamento, então é importante ir limpando para você enxergar bem o que está acontecendo. Prontinho, gente, já terminei meu lixamento. Agora sim, todas as unhas praticamente do mesmo tamanho, exceto o dedinho que estava bem quebradinho. Agora, como prometido, eu vou te ensinar como arrumar unha quebrada com papel higiênico. Eu vou usar uma cola para artesanato. Eu uso essa número 3 porque ela é mais consistente, ela é como se fosse um gelzinho assim, então não escorre tanto. Eu pego com a minha espátula um pouquinho da cola e vou colocar exatamente em cima da onde está quebrado. Agora eu vou afastando ali, vou empurrando para onde está quebradinho e pego o meu papel. Esse daqui é um papel toalha, mas pode ser papel higiênico, pode ser aquele papelzinho de chá, pode ser o papel que você tiver aí. Tem que ser assim, molinho e bem fininho para não ficar grosseiro. Agora eu coloco em cima da unha e vou ajustando com a minha espátula. Depois que eu ajustar bem, ó, vou ajustando bem onde está bem quebradinho, eu espero um pouquinho para secar, para o papel ficar exatamente no mesmo lugar. E venho com mais um pouquinho de cola para ficar bem resistente e aplico novamente onde está quebradinho. Agora que eu passei mais um pouquinho de cola, eu vou deixar secar totalmente. E se você quiser aprender os segredos das técnicas de manicure e pedicure que eu uso, eu tenho um curso online. Aqui na descrição do vídeo tem um link, é só clicar que tem todas as informações. Depois que a cola secou totalmente, eu venho lixando. Eu uso às vezes a parte mais grossa da lixa, às vezes a parte mais fininha, depende do que eu quero tirar ali do papelzinho. E eu tomo muito cuidado para não lixar muito aonde está quebrado, porque se você lixar muito, você vai tirar a sua colinha e ela vai continuar quebrada. Então vai lixando bem as laterais para não ficar grosseiro na hora da esmaltação e fazendo acabamentinho para ela ficar bem bonita. E aqui em cima no izinho tem a continuação dessa aula, que é uma outra videoaula com super técnicas de cutilagem para você aprender de graça. Se você quiser assistir, é só clicar. Agora eu já lixei bem e eu venho com a minha base, ó, fica quase imperceptível. Agora eu esmaltei, meninas, ó, passei a minha base. Apesar de estar mostrando um pouquinho ali, na hora que eu for passar o meu esmalte, quase não vai dar pra ver. Essa unha vai aguentar aí por mais uma semana. E lembrando mais uma vez, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e seleciona todas. Assim, toda vez que eu postar alguma videoaula nova, o YouTube te avisa.